tentou se afastar pelo INSS ou prorrogar o benefício que você já vinha recebendo e não conseguiu ser aprovado pela perícia, infelizmente essa situação é muito comum, principalmente em casos de adoecimento mental. Eu imagino que você deve estar aqui com várias dúvidas, como por exemplo, o que fazer, se você é ou não obrigado a voltar para o trabalho e também como é que vai ficar a questão do seu salário. Fica tranquilo que aqui nesse vídeo eu vou responder essas e outras dúvidas que são comuns de quem passa por esse tipo de situação. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Em primeiro lugar, se você passou pela perícia no INSS, seja para conseguir um benefício inicial ou para prorrogar um benefício que você já vinha recebendo e o INSS indeferiu o seu pedido, você tem 3 opções. A primeira é concordar com o INSS e não fazer nada. Você volta para a empresa e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Como você está vendo esse vídeo aqui, eu imagino que essa opção já foi descartada. Eu imagino que você não tem condições de voltar a trabalhar, então isso daí já não é uma opção. A segunda opção que você tem é para quem realmente não concorda com essa decisão no INSS, e aí você vai ter a possibilidade de discutir essa decisão através de um recurso administrativo, lá no próprio INSS. Eu já te adianto que esse tipo de recurso costuma demorar vários meses e a maioria é julgado desfavorável para o trabalhador. E aí já entra aqui a terceira opção, que é colocar o INSS na justiça para tentar reverter essa situação. Para você entrar com recurso no INSS, você pode fazer isso daí através do próprio meu INSS. Você não precisa de um advogado para fazer isso, mas para você colocar o INSS na justiça, você vai sim precisar de um advogado. Então, já vai ficando ciente disso. Para saber qual é a melhor opção para você, é importante que você converse com um advogado previdenciarista da sua confiança. Aqui, o que eu costumo recomendar para os meus clientes é não ir direto para a justiça. Se o INSS negar o seu benefício, você pode esperar 30 dias e dar entrada em um novo pedido de benefício. Para isso daí, você vai precisar de um novo atestado, é claro. Mas caso o INSS venha negar novamente o seu benefício, aí você realmente começa a pensar em ir para a justiça, tentar reverter essa situação. Mas eu volto a dizer, é importante que você converse com um advogado previdenciarista para analisar o seu caso específico. Isso daqui que eu falei é só uma orientação genérica que talvez não seja o melhor caminho para você. E aí a segunda maior dúvida que eu recebo por aqui é se você é ou não obrigado ao retornar ao trabalho depois que o INSS indefere o seu benefício. Essa dúvida surge principalmente pelas pessoas que adoeceram por causa do trabalho e não querem mais voltar. Se você não concorda com o resultado da perícia, você não é obrigado a voltar, mas é importante que você entenda exatamente quais são as consequências disso. Eu já vou te adiantando que se você resolver não voltar, se você não quer retornar, tem um grande risco de você ficar sem receber nada, nem da empresa, nem lá do INSS, pelo menos enquanto essa sua situação não for resolvida lá com o INSS. Por exemplo, se você pediu lá o benefício, foi na perícia, o INSS negou, você colocou o INSS na justiça e aí você só vai receber algo quando esse processo se resolver e se você ganhar, é claro. E aí, se você ganhar, você vai receber esse valor retroativo lá desde o dia em que você pediu o benefício, mas isso daí pode demorar bastante. Então, vem aqui comigo aqui para a gente entender melhor essas opções. Em primeiro lugar, quando o INSS indeferir o seu benefício, você vai precisar avisar para a empresa sobre essa decisão, sobre essa negativa. Isso daí acontece porque a regra nessa situação é que você tem que voltar para o trabalho. Mas mesmo que você não queira voltar para o trabalho, mesmo que isso daí não seja uma realidade para você, você vai precisar fazer isso, certo? Quando você informar sobre essa decisão do INSS para a empresa, eles vão marcar o exame de retorno, o ASO de retorno, que vai ser lá com o médico do trabalho que é pago pela empresa, que é contratado pela empresa. Mesmo que você não queira retornar para o trabalho, é muito importante que você passe pelo médico do trabalho. Nessa consulta que você vai passar com o médico do trabalho, o seu objetivo é mostrar que o médico que vem te acompanhando tomou a decisão correta na hora de te afastar. E o médico do INSS
tomou a decisão incorreta na hora de negar o seu benefício. Alan, e como é que eu vou fazer esse negócio? Você vai falar lá com o médico do trabalho o que é que você vem sentindo e por que é que isso aí que você vem sentindo te deixa sem condições de continuar trabalhando. Nesse cenário daí, o médico do trabalho, ele vai ter duas opções: concordar com o seu médico ou concordar com o INSS. Se ele concordar com o médico que vem te acompanhando, teu médico particular, ele vai considerar que você está inapto para o trabalho e não vai permitir que você volte para a empresa. Agora, se ele concordar com o INSS, ele vai permitir que você retorne, ele vai considerar que você está apto ao trabalho. E aí você deve estar se perguntando: Alan, mas o que é que tudo esse negócio influencia na minha vida? Essa decisão do médico do trabalho é o que vai definir se a empresa paga ou não o seu salário nesse período aí em que você está discutindo essa situação do INSS, nesse período em que você está tentando reverter essa negativa do INSS. A pior coisa que pode acontecer contigo nesse momento é o médico do trabalho concordar com o INSS. Caso o médico do trabalho diga que você tem condições de voltar para a empresa, esse daí é o pior cenário. Nesse caso, o que você vai fazer é dizer lá para o médico do trabalho, dizer lá para o RH da empresa que você está discutindo essa questão lá no INSS, seja através de um recurso administrativo, seja através de um processo na justiça. E aí você vai dizer que, como está discutindo isso daí, você não tem condições de retornar para a empresa e você não vai retornar. Só vai retornar quando isso daí for decidido lá no INSS e que você realmente tenha alta médica. Infelizmente, nesse cenário aí, você não vai receber o seu salário da empresa e só vai receber o benefício no INSS quando tudo isso daí se resolver. Eu sei que isso daí é bem injusto, mas infelizmente é isso daí que os tribunais vêm decidindo. E aí, talvez surja a dúvida: já que eu não vou estar recebendo, eu vou estar me recusando aí a voltar para a empresa, não corre o risco de eu ser demitido por justa causa? E não, a empresa ela não pode te demitir por justa causa nessa situação. Os tribunais entendem que para configurar uma justa causa, você precisa preencher duas condições. Você precisa faltar por pelo menos 30 dias consecutivos e você precisa ter a intenção de abandonar o seu emprego. No seu caso, você pode até estar faltando aí mais de 30 dias, né? Pode estar faltando 1 mês, 2 meses, seja lá quanto for, mas você não tem a intenção de abandonar o seu emprego. O que você está fazendo é com um problema lá no INSS. Você está doente, tem que ficar afastado, mas o INSS está errando e negando o seu benefício. Nesse sentido, você não tem a intenção de abandonar. Então a empresa não pode te demitir por justa causa. Caso isso daí aconteça, caso a empresa te demita por justa causa, você vai conseguir reverter isso daí na justiça. Agora imagina aqui comigo que o médico do trabalho da empresa concordou com o médico particular. Ele discordou do médico do INSS e disse que realmente você não tem condições de voltar para o trabalho. O próprio médico da empresa está dizendo que você não tem condições de trabalhar. Ele está te considerando aí como inapto. Nesse caso, a empresa vai sim ter que pagar o seu salário enquanto você não resolve essa questão lá no INSS. Respondendo aquela pergunta que a gente fez lá no começo do vídeo sobre quem vai pagar o seu salário enquanto você não resolve a questão com o INSS, a resposta é que depende. Se a empresa considerar você como apto e permitir que você retorne, ela não é obrigada a pagar seu salário. Agora, se a empresa considerar você como inapto e não permitir o seu retorno, ela será sim obrigada a pagar o seu salário enquanto o INSS não mudar a decisão. Essa segunda situação, em que a empresa nega o seu retorno, ela é chamada de limbo previdenciário. Muita gente se confunde com isso. As pessoas acham que o simples fato de o INSS negar o benefício já te coloca nesse limbo previdenciário. Mas não é assim que funciona não. O limbo previdenciário, ele só vai acontecer quando você vai para o INSS indefere o benefício, você volta para a empresa e lá na empresa eles dizem: olha, analisando aqui a sua situação, eu não tenho condições de deixar que você volte para a empresa, porque você está doente e se eu deixar você voltar, corre o risco de você piorar. Para ser considerado esse limbo previdenciário, a empresa tem que discordar do INSS, ela tem que recusar o seu retorno, né?
Tem que acontecer essa situação em que você fica para lá e para cá, né? Feita aí uma bolinha de ping-pong. Você vai para o INSS, vai para a empresa, vai para o INSS e aí sucessivamente. Durante esse limbo previdenciário, a responsabilidade pelo seu salário será aí da empresa. E aí, abrindo aqui um parênteses, tem muita empresa que, mesmo sendo direito do funcionário, se recusa a pagar o salário nesse período de limbo. Isso daí é um absurdo. Na prática, o prejuízo dessa situação vai sempre ser maior para o trabalhador, vai ser sempre maior para você, que vai ter aí o seu tratamento prejudicado. Para a empresa, o máximo que pode acontecer é ela ter que ir lá na frente e atrás de cobrar esse valor do INSS ou descontar das contribuições que ela paga mensalmente. A diferença é que para a empresa não faz tanta diferença receber esse dinheiro agora ou daqui a 5 anos, 3 anos. Mas para você faz toda a diferença receber isso agora, né? Você está precisando desse dinheiro agora. Para você o prejuízo é muito maior se você for receber isso daí daqui a um mês, daqui a 3 anos, 5 anos. Imagina aí o tanto do prejuízo que você vai ter. Então, qualquer empresa decente tem que arcar com esse tombo, né? No lugar do funcionário. O funcionário não pode arcar com isso. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria, né? A maioria das empresas é sempre só no vem a nós, né? Elas querem que você faça de tudo, mas na hora que você precisa, ela tá pouco se lixando, né? Mas enfim, isso aqui é só um desabafo mesmo. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão do limbo previdenciário, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. E quem sabe até a tua dúvida vire um outro vídeo mais completo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. E se eu fosse você, o próximo vídeo que eu assistiria seria esse aqui. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.